Amém, irmãos? A graça e a paz. Amém. Glória a Jesus. As crianças já foram lá para trás? Já foram? Não, se já foram, deixa. Vamos fechar os olhos e olhar por eles lá? Você pode fechar os olhos aí onde você está? Amém, querido? Espírito Santo de Deus, nós queremos entregar diante da Tua presença a vida das crianças, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor use a vida dos professores, que o Senhor possa trazer edificação, crescimento. A nossa oração, Senhor, que não seja somente um momento de entretenimento para elas, mas que elas cresçam, Pai, que elas aprendam de mais de Deus, mais da Tua palavra, mais do Teu reino, Pai, e isso possa produzir vida nelas. As crianças, Deus, não são o futuro da igreja, as crianças são a realidade. Jesus Cristo, ao contrário dos outros, trouxe para perto os pequeninos. O reino de Deus é formado por aqueles que são como os pequenos. Quando nós pensamos, Deus, que as crianças só lá na frente vão fazer alguma coisa, nós não entendemos ainda o que Jesus Cristo fez. Jesus se importa com eles e nós também nos importamos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar cada criança que está lá nesse momento e os professores. Para a Tua glória nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Você não estranhando a minha voz aqui, tá melhor hoje. Na quinta-feira nós tivemos um período aqui de oração na igreja e eu costumo sempre fazer o louvor, a gente estava reunido aqui, e eu atrapalhei o louvor na quinta-feira, irmão, como eu fui cantar com essa voz aqui. Então os irmãos tenham um pouquinho de paciência, tá? Minha voz não está tão boa, mas Deus vai dar graça. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Deus, Ele tem falado ao meu coração muito sobre esse texto. Romero, pode aumentar um pouquinho mais? Os irmãos acharam? Quem não achou? Acho que está o texto ali, né? Atos 10, versículo 1. Eu até agora, na verdade, eu não sabia que texto que eu ia ler, irmãos, do capítulo 10, mas eu quero ler até o verso 4. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa história. Atos 10, capítulo 1, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos mais um pouquinho, verso 5. E agora, pois, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado. Que estranho, né, irmãos? Piedoso soldado. Os soldados não eram piedosos.
E chamou um piedoso soldado do que estava ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Até aqui, irmãos. Você pode fechar os teus olhos? Coloque a mão no seu coração nesse instante. Peça para que o Senhor fale contigo nessa noite. Mas abra o teu coração, abre ele para o Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu estou ansioso pela Tua palavra. O Senhor, Ele está à porta e Ele bate. Quem abrir, Ele entra. Quem abrir, Ele não somente entra, mas ceia. Ele participa da vida. Muitas das coisas que o Senhor quer fazer dentro de nós ainda não aconteceram. Muitas das coisas. Não é porque não é o tempo dele, é porque nós ainda não permitimos. Nós não abrimos o coração para que o Senhor entre, para que o Senhor faça. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra é verdadeira. A Tua palavra é vida. A Tua palavra, Senhor, nos transformou. Tu és a palavra, Jesus. Tu és a palavra de Deus, aquilo que saiu da boca de Deus no princípio da criação. Por Ti foram criadas todas as coisas. E o mesmo Jesus que criou tudo está aqui nessa noite por intermédio do Seu Espírito. Nos toca, Senhor, nessa noite, eu te peço. Nos toca, Espírito Santo de Deus, com o Teu poder. Vem com a Tua presença confirmar essas palavras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse homem chamado Cornélio, ele era um oficial, um soldado romano. A Bíblia fala do centurião. Ele era responsável por 100 homens e ele pertencia à corte romana italiana. Esse homem, ele tinha um cargo elevado, não era qualquer soldado, mas era um grande oficial. Um cara de posição alta em hierarquia militar. E você conhece a história, você sabe que não era natural um soldado, um homem que fazia das suas ações diretamente interferência na vida das pessoas. Esses homens, eles eram maus. Os oficiais, os soldados, eles abusavam das pessoas. Eram pessoas que torturavam muitas vezes. Eram pessoas que estavam submetidas à autoridade. A autoridade falava: mata, prende, tortura. Não havia piedade nesses homens. Piedade não tinha nada a ver, não era um sinônimo, não era uma característica de um soldado. Muito mais ainda, irmãos, um soldado romano, ele não era judeu. Ele não tinha recebido o evangelho. Ele não frequentava uma igreja evangélica. E a Bíblia fala, Lucas escreve que esse homem, ele era piedoso. Irmãos, piedoso é um cara que tem misericórdia. Quando a Bíblia fala de um homem, que esse homem era piedoso, era um homem misericordioso com as pessoas, era um homem cheio de amor, cheio de compaixão. Isso não tem nada a ver com um soldado romano. É a mesma coisa, irmãos, por favor me entenda, é a mesma coisa que a gente pegar a maior parte dos políticos que estão em Brasília. A maior parte, eu sei que tem muitos que não são, e nós falarmos que os políticos são honestos, que os políticos pensam no próximo.
Tem muita gente, eu conheço alguns políticos que, sim, são piedosos, misericordiosos, mas boa parte, irmãos, está escancarado na mídia. Então, justiça não tem a ver, não é característico hoje, na realidade de hoje, para um político, assim como piedade não era característico de um soldado. Você pode colocar característica de um soldado, maldade, sim. Soldado era maldoso. Soldado torturava. Você lembra quando Jesus Cristo foi crucificado, o que os soldados fizeram com o Senhor? Cuspiram na face dele. Torturaram Jesus Cristo. Chacotearam o nosso Senhor. Não és tu o rei? Manda agora os teus anjos aqui. Meu Deus, irmãos, quando eu leio que um soldado romano, que não era nem judeu, era piedoso, temente a Deus, orava, jejuava e constantemente fazia esmolas, e as suas esmolas estavam em memória diante de Deus. Sabe o que a Bíblia está falando, irmãos? Que Deus, o próprio Senhor, se lembrava de Cornélio constantemente. Os judeus, eles não se davam com os romanos, você sabe. Primeiro porque os gentios, eles não compactuavam da mesma fé que os judeus. Os judeus adoravam e serviam somente a um Deus, o Senhor Jeová. Os gentios tinham vários deuses, serviam a vários, acreditavam em várias divindades. Os judeus, eles não se davam com os romanos, também por causa da opressão que Roma fazia em cima dos judeus. O que os imperadores fizeram com os judeus, você conhece todo o massacre, tudo o que aconteceu. Então, irmãos, essa história, ela deve falar muito ao nosso coração nessa noite. Qual era a igreja desse centurião, Cornélio? Provavelmente ele não ia em nenhuma sinagoga, Sírio. Nunca tinha pisado em nenhuma sinagoga. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que esse homem, ele não tinha carteirinha de crente. Ele não era taxado de evangélico. Não, aquele lá, vai na igreja todo domingo, então esse vai para o céu. Não, aquele lá não vai para a igreja. Olha lá, faz 3 meses que não vai para a igreja, está desviado. Cornélio, para os fariseus, para os judeus, para aqueles que estavam fechados para a lei, era um condenado ao inferno. Primeiro, porque não era judeu. Segundo, porque era um soldado da corte romana. Quem falou de Deus para esse cara? Quem revelou o evangelho? Quem falou de Deus para ele constantemente? A Bíblia fala que constantemente ele orava e fazia esmolas, ele dava esmolas. Irmãos, os soldados, eles abusavam das pessoas. Os soldados, eles subornavam as pessoas. Quem aqui já foi subornado por um militar na rua? Quando você está passando lá assim, vou te dar uma multa agora, mas se você liberar aqui uns 100 pila para mim, eu te libero. Isso é característico, irmãos. Se nosso tempo hoje isso acontece, naquela época muito mais. Eu não sei se vocês lembram quando João Batista começou a pregar o evangelho, a vinda do reino de Deus, e ele falou para as pessoas: se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas falam assim: o que a gente tem que fazer? Para esse ele falou assim: não, você precisa deixar de fazer isso. Para os soldados, a mensagem de João Batista foi assim: vocês não abusem das pessoas.
Vocês não usem da autoridade que vocês têm para prejudicar as pessoas. João Batista disse para os soldados: a autoridade de vocês não deve estar acima do amor ao próximo. Vocês não devem se beneficiar pela posição que vocês têm. Vocês não devem levar vantagem. Cornélio fazia muitas esmolas, ajudava muita gente. E de contínuo orava a Deus. Aquilo que ele fazia subia como uma memória. E num dia Cornélio estava orando e aparece um anjo para ele. Eu estou com 38 anos de idade, desde os meus 12 estou dentro da igreja. Me converti com 19. Irmãos, se tem um cara rato de igreja, sou eu. Eu nunca vi um anjo. Eu sou filho de pastor, crente, taxado de evangélico. Nunca vi nada. Um homem que era gentil, soldado, ele orava e um anjo aparece para ele. Que experiência, irmãos. Deus não é gente. Por que Deus não faz isso com os evangélicos? Deus tem uns negócios com os evangélicos. Não, Deus tem um negócio com os seus. Com os seus. Alguns estão dentro da igreja evangélica, outros não estão. Se escandalize com isso. Muitos que são de Deus não estão dentro da igreja evangélica ainda. Muitos que Deus escolheu ainda nunca pisaram o pé dentro de uma igreja. Assim como Cornélio ainda não conhecia nada. Esse homem, ele tinha posição. Então ele não buscava a Deus, orava a Deus, dava esmola para conseguir alguma coisa, como muitos fazem hoje. Vou buscar Deus porque Deus vai me abençoar, porque Deus vai me curar, porque Deus vai conceder, porque Deus vai aumentar o meu salário. Então eu vou fazer prova que dá. Então se eu dou aqui, Deus vai me dar 100 vezes mais. Não, o cara já tinha tudo. O cara já tinha posição, o cara já tinha poder, o cara já era conhecido. Provavelmente era um cara muito bem sucedido financeiramente. E ele buscava a Deus, não pelo aquilo que Deus podia oferecer para ele, mas por quem Deus era. Cornélio conhecia a Deus. Se escandalize com isso, irmãos. Um cara que não era crente conhecia a Deus. E era conhecido diante de Deus, enquanto muitos que estavam dentro da sinagoga, fariseus que seguiam a lei retamente, que eram filhos de judeus, linhagem de crente, Deus não conhecia. Então ele faz uma oração. E um anjo aparece. E ele diz, este fixando os olhos nele, atemorizado, no verso 4. Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Cornélio, aquilo que tu faz em secreto, Deus está vendo. Aquilo que tu faz e ninguém vê, muitas vezes, Deus está vendo, Romualdo. As pessoas não veem. As pessoas olham a tua posição, mas aquilo que você faz em secreto, Deus vê. Hoje é assim. Você faz com uma mão e a outra está batendo selfie para que o mundo veja.
Hoje o que você faz com uma mão, a tua outra faz questão de mostrar para todos. Você mostra as tuas ações, você mostra quem tu é, você mostra o teu corpo, você mostra as tuas habilidades, você faz questão de mostrar para todo mundo o quão bonito, o quão perfeito. Você não mostra as tuas fraquezas, você não mostra as tuas mazelas, você não mostra os teus perrengues, mas quando está tudo bem, eu já pensei, irmãos, às vezes, mas é coisa da minha cabeça, eu já pensei às vezes naqueles momentos em casa, sabe, daquele perrengue, e berreiro de criança, isso, estressado, fazer uma live, realidade aqui. Porque a gente costuma pegar as fotos de criança bonitinha, tudo arrumadinha. Eu já pensei, irmãos, eu já me falei várias vezes assim, quando eu estava dentro de casa, Deus, mas por que as pessoas não veem isso? E Deus já falou comigo, eu estou vendo. Não precisa as pessoas verem o que você passa, eu estou vendo. As tuas esmolas, as tuas orações, eu estou vendo. Imagine, irmão, se nós fôssemos partidários de começar a publicar os nossos perrengues. Eu vou falar uma coisa, se talvez alguns de nós, alguns corajosos de nós, começassem a publicar os perrengues, talvez muitas pessoas deixariam de ficar ansiosas. Eu vou explicar. Sabe por que tem muita gente ansioso? Porque olha a perfeição da vida de uma pessoa na rede social, contrapartida olha para a sua realidade. Como pode esse estar sorrindo e eu triste? Como pode ele estar feliz e eu nessa situação? Mas não sabe que a publicação dele é somente naquele período que está tudo numa nice. Irmãos, Deus vê o que ninguém vê. Deus olha o que ninguém olha. E Deus se importa com muitas coisas que nós não nos importamos. Sabe o que é memória, irmãos? Memória é constantemente vir na cabeça aquilo que alguém fez. Sexta-feira agora morreu uma cantora muito famosa, uma tragédia, algo muito triste, irmãos. Nós ficamos tristes com o que aconteceu. Todas as vezes que nas rádios, não existe, tem rádio hoje ainda? Não sei se tem mais rádio. Na rádio, no celular aí, nos aplicativos da vida, tocar a música dessa menina, as pessoas automaticamente vão se lembrar de quem? Da Marília Mendonça. Porque isso é memória, irmãos. Isso é memória. Olha que forte isso. Cornélio dava esmola, Cornélio orava, vinha na cabeça de Deus Cornélio. Quando você ora, você é lembrado por Deus, sabia? Deus te olha. Às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Às vezes parece que Deus não está vendo. Há quem diga, né, que parece que as nossas orações, elas não estão subindo do teto. Mas sabe, meu irmão, que Deus não está acima do teto, Deus está dentro do quarto. As tuas orações, elas não precisam subir do teto, porque Deus está ali contigo ouvindo. Então, o anjo diz para Cornélio: agora, pois, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está com um certo irmão curtidor que tem casa, uma casa junto ao mar, é uma casa beira-mar, irmãos, casa pé na areia. E ele te dirá o que deves fazer. Olha o verso 7, irmãos. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado. Irmão, eu dou risada com isso.
Um piedoso soldado. Sabe o que Cornélio fazia? Porque ele era o chefe. Ele estava influenciando os seus soldados. Não, mas eu me relaciono só com os crentes, né? O meu negócio é com crente. Dani, tu não sabe como é que é o ambiente no meu trabalho. É só treva lá. É cada desgraça. Tem o eixo caveira, tem a pombagira, tá tudo lá no meu trabalho. Meu querido Cornélio, ele era um homem piedoso. E ele chama um servo dele, que também era piedoso. Eu só posso acreditar, Sírio, que Cornélio influenciava esse cara. Eu só posso entender que esse homem, soldado romano, gentil, que nunca tinha pisado na sinagoga, ele estava influenciando a vida de outras pessoas a serem piedosos como ele, a amarem a Deus como ele amava. Será que nós temos influenciado da mesma forma que Cornélio influencia? Se os patrões fossem cheios do Espírito Santo de Deus, todos os funcionários seriam. Eu entendo sim. Se o supervisor, se o coordenador, se o gerente, se o chefe fosse cheio de Deus, as suas atitudes iriam influenciar aqueles que estão abaixo dele. O nosso amor a Deus, meu querido, ele deve influenciar. Sabe, durante algum tempo nós fazíamos questão de falar para as pessoas que nós íamos na igreja e que nós éramos evangélicos. Talvez não seja o teu caso, mas o meu caso. Durante muito tempo eu queria trazer as pessoas para esse lugar, para um domingo à noite. E é importante nós trazermos as pessoas para cá, para ouvir a palavra de Deus, participar do momento de comunhão. Mas um dos lugares, de todos os lugares que Jesus Cristo percorreu durante o seu ministério, Jesus Cristo, ele não vivia enfiado dentro de uma sinagoga. Jesus Cristo, ele percorria os lugares. Jesus Cristo ia nas aldeias, Jesus Cristo ia nas cidades, Jesus Cristo ia com os publicanos, com as prostitutas, Jesus Cristo estava com as pessoas. Jesus era humano. E não é o fato de ele se relacionar com as pessoas que até então não eram de Deus, que ele se influenciou e ficou como elas. Quem Jesus era, mexia com quem as pessoas eram. A influência de Jesus impactava as pessoas. Eu nunca li, irmãos, eu nunca li no texto Jesus convidando as pessoas para ir para a sinagoga. Eu nunca li isso, Sírio. Eu só vejo Jesus Cristo amando, Jesus Cristo falando do reino de Deus, Jesus perdoando, Jesus fazendo a diferença onde está. Sabe por que muitas pessoas ainda não vieram para a igreja? Porque nós não somos a igreja. Sabe por que as pessoas ainda não frequentaram esse lugar? Porque elas não veem Jesus em nós. Cornélio era um homem piedoso. Então ele chama um soldado piedoso também. Filho de crente não é crente. Filho de pastor não é pastor. Não é o fato de você estar aqui no domingo à noite, você estar ouvindo essa palavra na internet, que te faz um filho de Deus. É uma mentira diabólica que todos são filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus. E não é o fato de alguém não estar numa igreja evangélica que esse ainda não é uma pessoa, que não é uma pessoa de Deus. Cornélio não era, não tinha um perfil evangélico, Luísa. Talvez você já conheceu pessoas que eram como Cornélio.
piedosa, ajudava os outros, honesto, íntegro. Mais crente que os da igreja. Você já conheceu essa gente assim? Esse é mais crente do que os meus amigos lá da igreja. Talvez essa é a igreja. Só não está dentro da sinagoga ainda. Só não está dentro da organização. E eu não estou falando, irmãos, que nós não devemos ir na igreja. Por favor, me entenda. Não deixei de congregar, como é o costume de muitos. Nós precisamos estar aqui. Mas não é o fato de nós estarmos aqui que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. E não é o fato de nós estarmos aqui que nós temos Deus e os outros não têm. Eu não tive a oportunidade ainda. Eu acho que a minha filha ela não tem maturidade para isso. Mas há uma semana atrás ela chegou para mim, a Lavínia, e falou do nosso vizinho. Pai, o vizinho aqui, falou do menino e do pai dele, eles não são de Deus, né? Eu disse, por que, filha? Eles não vão na igreja. Eu queria explicar tudo isso para ela, irmãos. Que não é o fato de nós irmos numa igreja que nós somos de Deus ou não. Mas a cabeça dela, nem crente com 30 anos de igreja às vezes entende isso, quanto mais uma criança de 5 anos. Eu creio que vai chegar o dia que eu vou explicar isso para ela. E nós, com a nossa mente religiosa, evangélica, farisaica, às vezes nós achamos que aqueles que estão lá fora não são de Deus. Certamente, irmãos, muitos dos que estão na igreja evangélica hoje olhariam para Cornélio e iriam falar, não, esse cara não está na mente de Deus. Deus não ouve a oração dele. Deus não ouve, recebe as esmolas. Sabe por quê? Porque ele não é judeu. E a palavra é para o judeu. Não, Cornélio não, sabe por quê? Porque Cornélio não é circuncidado. Porque a lei diz que tem que ser circuncidado para ter comunhão com Deus. Talvez alguns nessa época falavam isso. E sabe o que falam hoje? Nossa, mas aquele lá não. Aquele lá ele não vem na igreja. Aquele lá está desviado. Por que está desviado? Não, porque agora já tem 6 meses que ele não aparece mais na igreja. Mas dentro de casa, ele é mais homem de Deus do que tu. Que tu é um linguarudo. Que trata mal a tua mulher. Que é desonesto no teu trabalho, que é egoísta. Que não sabe ouvir uma crítica. Verso 8, então, havendo-lhes contado tudo, Cornélio enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, diz o verso 9. Irmãos, Cornélio manda 2 servos e um soldado piedoso para chamar Pedro em Jope. De Cesareia a Jope dá mais ou menos 70 quilômetros. Então os caras fizeram a viagem, eles não foram de BMW. Isso talvez durou alguns dias, 1 dia, 2 dias. Quando os homens chegam lá, diz a Bíblia que Pedro estava orando, a hora sexta. Então ele sobe no terraço. Por que Pedro orou no terraço? Irmão, talvez porque a vista era mais bonita. Diz a Bíblia que era uma casa beira-mar. Então Pedro estava no terraço olhando para o mar. Irmãos, é gostoso demais orar olhando a vista. Quem é que já orou em cima do monte quando tu olha tudo lá? Quando tu vê aquela paisagem, quando tu está na frente do mar, aquilo te remete à presença de Deus, à criação de Deus. Então Pedro estava lá no terraço orando. E diz o verso 10, e tendo fome quis comer. Pedro estava morrendo de fome. É crente. Se tem uma coisa que crente tem é fome, irmãos. Muitas pessoas estão na igreja já pensando no fim do culto.
Quantas vezes eu já fui assim? Chegava aqui já pensando já no rodízio, já pensando já no pastel, já pensando no x-salada. Irmãos, ele foi orar e teve fome. A Bíblia não fala, mas talvez até Pedro estava em jejum. Quando estamos em jejum, irmãos, é uma luta, porque vem a fome. Então Pedro estava orando com fome, e aí veio uma visão. Ele teve uma visão. E enquanto... Verso 10, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, estavam preparando rango para ele, lhe sobreveio um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado nas 4 pontas, vindo para a terra. Na qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Irmãos, imagine aqui, vamos agora ir para aquela época. Pedro era um judeu, sabia que o reino de Deus era para os judeus. Pedro conhecia a lei, sabia que animais impuros não era para se tocar, nem muito menos para comer, irmãos. Pedro estava com fome. Quero eu imaginar que quando ele teve esse arrebatamento, sentido com fome, vendo aquele lençol, vários animais, isso aqui é o diabo me tentando. Então, aquela visão permanece e diz a voz: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro diz: não, Senhor, jamais eu vou fazer isso. Eu nunca sequer toquei no animal impuro, quanto mais comer. Então a voz se repetiu 3 vezes, dizendo: Pedro, pega esses animais impuros, mata e come. Depois Pedro foi entender o que era aquela visão. Deus estava mexendo na religião de Pedro, a coluna da igreja, o grande líder da igreja até o momento. Deus estava mexendo nos conceitos de Pedro, assim como Deus quer mexer nos nossos conceitos hoje. Verso 17, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Verso 19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro então vai com esses homens, com aquela visão na cabeça. Quando ele chega à casa de Cornélio, ele se depara com uma classe de gentios, Pai. Pessoas que nesse momento da história não tinham nada de Deus. Quando Pedro chega naquele lugar, ele diz para as pessoas: vocês sabem muito bem que eu não posso, como judeu, sentar com um povo gentil. Quando Pedro chega naquela casa, na casa de Cornélio, diz o texto, irmãos, eu virei fã de Cornélio. Diz o verso 24: e no dia imediato chegaram a Cesareia, Pedro com alguns irmãos de Jope e os servos. E Cornélio os estava esperando, diz o verso 24, tendo já convidado os seus parentes e os amigos mais íntimos. Cornélio, ele teve uma visão, um anjo fala com ele: manda chamar Pedro. Ele não olha para a reputação dele, ele não olha para nada. Um anjo me apareceu, quer vocês acreditem ou não, vá chamar Pedro. Pedro vem. Quando
Pedro chega, ele não está sozinho em casa, mas está ele e os amigos mais íntimos. A casa está cheia, irmãos. Aquilo que Cornélio tinha no coração, ele queria passar para as pessoas mais íntimas, as pessoas próximas a ele. Quando Pedro chega naquele lugar e a casa está cheia, ele diz: meu Deus do céu, cambada de pecador, eu não posso sentar com vocês, eu não posso me relacionar com vocês. Eu sou crente, eu sou da Batista Filadélfia, vocês frequentam uma boate? Eu sou cristão, oro todos os dias, jejuo, dou dízimo, vocês não fazem nada? Mas uma visão me veio, eu sou obediente a essa visão. Quando ele chega naquele lugar, Cornélio, ele se prostra aos pés de Pedro e o adora. Aí Pedro diz assim: não, por favor, levanta, eu também sou homem. O único digno de adoração aqui é o Senhor. Levanta. Engraçado aqui, irmãos, um homem da mais autoridade, classe romana, reconhece a autoridade de um pescador. Aquilo que nós carregamos, independente da posição que temos, as pessoas olham para nós, sabia? As pessoas conseguem enxergar. Quando o gaúcho chega, as pessoas veem. Quem é o Dani? Dani não é ninguém, mas tem algo dentro dele que ele carrega, que eu preciso. Cornélio então se prostra e adora. Se não, por favor, levanta. Quando Cornélio começa a contar a visão que ele teve, quem ele era, o que ele fazia, no verso 34, Pedro, se o Luiz Henrique puder colocar o texto ali, irmãos, é o Pedro Henrique, Pedro Henrique, Luiz, eu vou confundindo, Pedro, desculpa. Ele está na mesa de som agora, irmãos, olha lá atrás, que menino abençoado, novo mesário da igreja. Amém. Queria botar o irmão César, só que ele não quis. Aí, brincadeira, irmãos. Deus abençoe, eu estou muito feliz mesmo, muito feliz. E no verso 34, quando Pedro se depara com tudo que estava acontecendo lá dentro de casa, Pedro diz, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Eu fazia até agora, mas Deus nunca fez. Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Não tem a ver com evangélicos, tem a ver com quem teme a Deus e faz o que é justo. Seria maravilhoso se parasse a história por aqui. Mas por que o anjo aparece a Cornélio, um homem temente, um homem piedoso, um homem que orava, que dava esmolas? Por que um anjo aparece e manda chamar Pedro? Sabe por quê, irmãos? Porque bondade não é capaz de levar ninguém para o céu. A única coisa que traz a salvação para um homem é a palavra de Deus exposta, o evangelho de Jesus exposto ao homem. Então, por mais bom que Cornélio seja, por mais lembranças que Deus tenha a respeito dele, e por maior que seja o projeto que Deus já tinha na vida desse homem, era necessário que a pregação do evangelho acontecesse. Então, quando Pedro se depara com aquilo, irmãos, Pedro começa a falar de Jesus Cristo. Pedro começa a falar do amor de Jesus Cristo, da crucificação. Pedro começa a falar da morte de Jesus na cruz. E enquanto Pedro pregava,
o Espírito Santo de Deus desce nas pessoas daquela casa. Pedro não fez apelo. Pedro não emocionou as pessoas. Pedro não botou musiquinha de fundo como eu estou fazendo hoje. Pedro não convenceu as pessoas com palavras bonitas. Pedro expôs a cruz. E quando ele expõe, o Espírito Santo de Deus desce. As pessoas são tomadas, Romualdo. Começam a falar em outras línguas. Pedro e os demais irmãos, eles se maravilham. Verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que estavam junto com Pedro, e todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ah, irmãos, as escamas dos nossos olhos a respeito de quem é de Deus e quem não é de Deus devem cair nessa noite. Mas isso não deve eximir a exposição do Evangelho de Jesus. Talvez aquela pessoa que você não acredita que é de Deus, ela é mais de Deus do que você pensa. Deus tem um plano na vida dela. Sabe o que está esperando para o selo se abrir na vida dela? Você falar de Jesus. Sabe de uma coisa, meu irmão? Eu era um pecador. Jesus, ele veio a esse mundo. E os meus pecados foram imputados sobre ele. A culpa que eu tinha por causa dos meus pecados foram lançadas sobre Jesus. E a justiça dele veio sobre mim. Que transferência é essa? O pecado de um pecador vai sobre um justo, e a justiça de um justo vem sobre um pecador. Se você crê nisso que Jesus fez por ti e se arrepender dos seus pecados, você pode ser salvo. Meu Deus do céu, é simples assim? Sim, é simples assim. Eu aceito, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo. Eu quero a vida eterna. Eu já vou me encerrar. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Jesus Cristo, ele fala sobre algumas parábolas. Ele fala a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Ele pega 3 histórias. Na verdade, Jesus estava falando da mesma coisa. E se o Pedro puder colocar ali no Lucas 15, verso 1 e verso 2, olha o que diz o texto, irmãos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A pior classe de gente estava lá para ouvir Jesus Cristo. Não eram os bonzinhos, sabe, irmãos? Eram os fedidos. Eram os imundos. Nossa, mas a igreja é lugar de gente que faz as coisas certas. Não. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de mim. Eu vim para aqueles que têm necessidades, que reconhecem os seus erros, seus pecados. Isso que está acontecendo aqui nessa noite, irmãos, por favor, não se ofenda. É uma cambada de gente cheia de erro. Olha para a pessoa que está do seu lado nesse momento. Olha para ele, por favor, olha para ele. Isso aí faz um monte de coisa errada. Tem cara de crente, mas faz coisa errada. Faz coisa errada, pensa coisa errada, fala coisa errada. É um doente. E se é doente, Jesus veio para ele. Quem se acha muito certinho, quem se acha muito perfeito, sabe quem olha
os outros assim de cima, né? Meu Deus do céu, quem és tu para chegar aqui? Irmãos, esse não entendeu ainda o que é cruz, o que é o evangelho. Não sei se você lembra lá, Jesus Cristo com Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem pequenininho. Como que as pessoas olhavam sempre para Zaqueu? Vocês lembram? Zaqueu era um cara pequeno. Como que as pessoas olhavam de cima para ele? Com um ar de superioridade. Entenda o que eu estou falando. Zaqueu, eu sou maior do que tu. Sou mais forte. Quando Jesus Cristo chega, sabe como que Jesus olha para Zaqueu? Zaqueu está em cima da árvore. Jesus olha assim, ó. Zaqueu nunca tinha recebido um olhar daquele. O olhar que Zaqueu estava acostumado a receber era um olhar de cima. As pessoas o julgando, ele sendo inferior, seus pecados, seus erros. Quando Jesus chega, Zaqueu na figueira, Jesus olha para cima. Nunca ninguém me olhou dessa forma. As pessoas sempre me olharam de cima, me subjugando, me colocando para baixo. Jesus, ele me olha diferente. É assim que Jesus te vê, meu irmão. Jesus, ele não olha para os teus erros. Jesus, ele não te condena por causa das tuas falhas. Jesus, ele consegue enxergar aquilo que existe mais de precioso dentro do teu coração. Aquilo que nem você consegue ver. O olhar de Jesus é dessa forma. Então diz Lucas capítulo 15, verso 1: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, olha aqui, irmãos, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vão imaginar a cena, irmãos. Jesus Cristo recebendo e falando por um monte de gente que era os inferiorizados da época. Os pecadores, sabe? Sabe aquele que fez as coisas erradas? Nós queremos que as pessoas tenham compaixão de nós, mas nós não temos compaixão dos outros quando eles erram. Quando nós erramos, nós queremos o perdão das pessoas, mas quando eles erram, é difícil a gente liberar. É difícil. Por isso que o evangelho é estreito. Então, nessa situação, os publicanos e os pecadores ouvindo, os fariseus de longe, irmãos, de longe, olha lá, Jesus Cristo, ele senta e come com publicanos e pecadores. Que mestre é esse? Que igreja é essa que se relaciona com pessoas desse tipo? Que tipo de crente és tu, Dani? Que beija qualquer um? Que abraça qualquer um? Que tipo de crente és tu? Sabe qual a diferença de Jesus, irmãos, para nós? Jesus Cristo estava no meio deles, mas não se tornava como eles. Jesus, ele estava com publicanos e pecadores, mas ele não se tornava ladrão, nem pecador. Por isso que nós precisamos entender e também ter maturidade. Se Deus está nos enviando a determinados lugares, não é para que nós sejamos como eles, mas é que nós venhamos influenciar por quem nós somos. Se Deus te colocou no meio da construção civil, por favor, seja o construtor mais honesto. Se relacione nos sindicatos, com os encarregados, com os pedreiros. Se faça a diferença. Não abuse. Se Deus te colocou naquele meio lá, irmãos, por favor, não seja como eles. Infelizmente eu digo, existem pessoas ainda se corrompendo pelo meio, sendo que deveriam influenciar o meio por quem são. Se Deus te colocou nesse lugar, meu querido,
Se você está indo na praia, se você está indo lá naquele lugar, se você está indo no futebol, se você está indo aonde você for, por favor, não seja como eles, mas influencie o meio. Jesus fazia isso constantemente. Então ele começa a falar da história da ovelha perdida. Ah, vocês estão me condenando, vocês estão me julgando porque eu estou me relacionando com pecador e publicano, então eu vou contar uma história. Discípulos juntos, eles estavam do lado, porque as parábolas eram para eles. Eu vou contar uma história para vocês. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas. E uma ovelha se perdeu. Então esse homem que tinha propriedade de 100 ovelhas, perdendo uma ovelha, ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. E quando ele encontra a ovelha perdida, ele se alegra. Ele se alegra porque ele achou a perdida. Diz o texto: chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Irmãos, e onde está as 99? Será que Deus, que esse homem perdeu a alegria das 99? Que injustiça desse homem! Tem 99 ali e ele se alegra somente com a que se perdeu. Aí tinha um pai com 2 filhos. Um filho pede para o pai: pai, me dá a minha parte da herança, que eu vou seguir minha vida. Eu quero tocar minha vida, eu não quero mais ficar aqui em casa. Meu filho, toma a tua parte. O filho vai e gasta tudo que tem, com todas as coisas erradas desse mundo. O outro filho fica dentro de casa, o que fazia tudo certinho, o bonzinho, o que se achava superior só porque cumpria a lei, sabe? Mas na verdade não cumpria. Ele não amava o pai. Quando o filho que havia gastado tudo, que havia se perdido nesse mundo, ele volta para casa. Diz o texto que o pai faz uma festa, que o pai se alegra. E o engraçado que não é o filho que vem correndo para dentro de casa. Quando o filho chega lá longe, o pai já está na porta, já está esperando de braços abertos, alegre. Que pai é esse que se alegra com um filho que gastou metade da herança? Que pai doido é esse que se alegra com quem gastou tudo, com quem o desonrou? Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que um perdido, ele continua sendo útil para o Senhor, basta somente ele ser achado. Quem aqui já perdeu um óculos? Quem aqui já perdeu um anel? Quem aqui já perdeu uma caneta? Quem aqui já perdeu um pertence muito valioso? O fato dele estar perdido não perdeu o valor que ele tinha. O óculos, ele não deixou de ser óculos só porque ele estava perdido. Quando você encontra o óculos, irmãos, o que você faz? Você limpa o óculos, estava muito tempo perdido. Alguns óculos estavam dentro da Bíblia. Você pega lá o óculos, desgraçado, estava dentro dessa Bíblia aqui. 3 meses eu te procurando, safado. Pega o óculos, limpa o óculos, põe o óculos, e o óculos volta a ter utilidade normal. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que muitas pessoas estão aparentemente perdidas. Só basta Deus achar. E quando Deus achar, Deus vai se alegrar. Talvez a igreja evangélica, muitos da igreja evangélica não vão se alegrar, porque vão falar assim: mas como pode? Esse cara fez tanta coisa errada, esse cara feriu tanta gente, maltratou tanta gente, e agora dentro de uma igreja é um safado. Irmãos, bem-vindo. Somos um clube de safados.
Somos um clube de pecadores, que não existe aqui ninguém melhor do que ninguém, e nós não somos melhor do que Cornélio. Cornélio tem a sua oração ouvida por Deus, e as suas esmolas sobem como um memorial, ao contrário dos fariseus da época, que eram os mais santos, que eram os mais perfeitos. Sabe como que eles oravam, irmãos? Eles subiam nos templos, eles subiam nas praças. Ô Senhor, te dou o dízimo de tudo que eu tenho. E eles oravam diante das pessoas, todo mundo via o que eles estavam fazendo. Te dou o dízimo. Cara, aí chega um publicano, pecador, bate no peito: Senhor, não sou digno nem de olhar para cima, meus pecados são tantos. Aí Jesus Cristo fala assim: qual a oração que Deus recebeu? O de quem fazia tudo certinho, ou de quem se arrepende dos seus pecados e reconhece a sua pobreza espiritual? Bem-aventurado os pobres de espírito. É o publicano que recebeu o favor de Deus. Eu queria que você recebesse essa palavra em nome de Jesus. E essa palavra primeiramente desconstruísse algumas coisas no teu coração a respeito de julgamentos que você tem com pessoas que não estão dentro da igreja ainda. Talvez tenha alguns Cornélios lá fora. Cornélios que têm a sua oração e esmolas subindo em memorial diante de Deus. E você está falando que ele é um desgraçado pecador. Quem somos nós para colocar as pessoas no inferno? Quem somos nós para falar que aquele foi salvo e aquele foi perdido? Quem somos nós? Que juízes que somos nós para falar: esse aqui morreu, foi para o inferno? Quem somos nós? Ninguém conhece o último instante da vida de uma pessoa. Ninguém conhece o último minuto da vida, o último dia da vida de uma pessoa. Quem somos nós para falar que esse é um escolhido e esse não é? Tome cuidado, meu irmão, porque talvez Cornélio seja melhor do que tu. Se coloque de pé. Cara, por que tinha que ser Pedro para falar para Cornélio, né? Por que o anjo, quando apareceu para Cornélio, falando que a oração e a esmola dele estavam subindo em memorial diante de Deus, por que o anjo não falou do evangelho já naquela hora? Cornélio seria salvo. Seria muito mais simples, né? Que logística louca essa de Deus. O anjo aparece, fala com Cornélio, Cornélio manda os criados ir a Jope, Pedro tem que vir. Por que isso, irmãos? Por que o anjo já não fez o serviço de evangelização? Sabe por quê, irmão? Porque esse serviço compete à igreja. O anúncio do evangelho compete a nós, Pedro. Lá onde estamos. Que a igreja vá para fora. Que nós não venhamos querer trazer as pessoas aqui para dentro. Que isso aqui dentro, irmão, seja uma consequência do que está acontecendo lá fora. Nossa vida, nosso casamento, nossa relação com os nossos filhos, no nosso trabalho. Mas por que Pedro, né, irmãos? Sabe por que Pedro? Porque ninguém entendia tanto a graça de Deus como Pedro. Ninguém. Não podia ser João, cara. Não podia ser os outros, tinha que ser Pedro. Tinha que ser um cara que negou a Jesus, que errou com Jesus Cristo no último dia. No momento que mais Jesus precisava desse homem, ele nega: não te conheço. Senhor, eu estou contigo até na morte, eu estou disposto a morrer por ti. Pedro: não, tu vais me negar. Jamais, Senhor, eu vou te negar. Não, tu vais me negar, Pedro. Pedro nega.
E o engraçado é que quando Jesus, ele ressurge ao terceiro dia, quando Jesus aparece às Marias, quando elas estavam lá no túmulo, sabe quem que Jesus Cristo manda chamar primeiramente? Pedro. Que Deus é esse, cara? Deus não é como nós. Nós ficamos 60 dias, um mês, um ano, sem falar com as pessoas que nos machucam. Que Deus é esse? Que nos afastamos daqueles que nos magoam. Que Deus é esse? Manda chamar Pedro. Pedro. Quando Jesus se depara com Pedro, Jesus, ele não começa com um discurso de superioridade. Pedro, por que tu me negou? Pedro, por que tu fez isso? Eu fui tão bom contigo, eu gastei 3 anos na minha vida te ensinando. Por que tu me traíste? Pedro, por que tu fez isso? Safado, desgraçado. Não. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Quem Pedro foi não mudava quem Jesus era. Quem as pessoas são não pode mudar quem somos. Geralmente pessoas que ferem são pessoas feridas. E nós não podemos ferir pessoas feridas. Nós precisamos curar pessoas feridas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas então. Eu tenho um projeto para ti. Esquece tudo que passou, Pedro. Fica para trás. Mas, Senhor, eu te traí. Senhor, eu fui um traidor. Eu te abandonei no momento mais difícil da tua vida. Quando tu mais precisou, eu te abandonei. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Vida que segue. Eu tenho coisas para ti. Pedro, ele se constrange com essa graça. Pedro sabia que ele não era merecedor de nada. E mesmo assim ele recebe o favor de Deus. Então Deus pega um cara que entendeu o que era graça. Deus pega um cara que foi perdoado. Um cara que foi amado. Um cara que foi abraçado no momento que ele precisava, que ele merecia ser apedrejado. E vai até os gentios. Somente um cara que entende o que é perdão e graça pode amar e perdoar aqueles que ainda não vivem a mesma vida. Por isso, meu querido, quem aqui foi perdoado por Jesus? Quem aqui recebeu o amor de Deus? Quem aqui recebeu a graça de Jesus na sua vida? Por que então que nós nos achamos superiores? Por que então nós achamos que os outros não podem, que os outros não são de Deus? Nós precisamos entender o que é graça, o que é misericórdia, o que é amor. A partir de hoje, meu querido, comece a olhar as pessoas lá de fora de forma diferente. Por favor, comece a acreditar nas pessoas. Comece a acreditar que ele é um perdido que pode ser achado. Comece a acreditar que ele é um Cornélio que está fazendo coisas que estão subindo diante de Deus. E vai chegar o momento que Deus vai salvar ele. Tenha compaixão das pessoas. Tenha compaixão dos Cornélios. Por favor. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos diante da Tua presença nessa noite. E queremos Te pedir, Pai, que a Tua palavra possa fazer morada. Em nome de Jesus, guarda os nossos corações.
e nos leva, Senhor, aos perdidos. Porque esse é o papel da igreja. A ovelha perdida não deixou de ser ovelha. O filho perdido não deixou de ser filho. Talvez existam alguns lá fora que são teus filhos e só precisam ser achados. Só precisam ser achados por ti. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê ousadia e coloque misericórdia no nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Que você vá na paz em nome de Jesus.